A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos meditar um pouquinho. Gênesis, capítulo 1, versículo 12. E a terra produziu ervas verdes, ervas e relvas, que produzem semente, cada uma conforme a sua espécie, árvores que dão fruto com a sua espécie, cada uma segundo a sua espécie. E Deus viu que era bom. Gênesis, para quem estava acompanhando aí, deu uma parada, agora voltei ao normal. Gênesis fala sobre o processo espiritual e Gênesis fala sobre o material. Quando nós encontramos no capítulo de Gênesis, ele é uma narrativa. Meus irmãos, vocês não podem levar a narrativa como se fosse o começo da história. Aqui ele vai retratar e mostrar todo o processo criativo. Esse processo criativo não tem nome. Esse processo criativo não tem um aspecto, mas no capítulo 2 você já vai encontrar ele dando nome, dando aspecto à criação, mostrando o seu processo. Por isso você vai ver uma repetição. Quando eu digo aconteceu um acidente em tal lugar, eu falo aconteceu um acidente lá em tal lugar. Entendeu? Eu falei que aconteceu um acidente. Agora, eu não estou mostrando o que aconteceu, com quem aconteceu, como era um homem, era uma mulher, era uma criança, o que era, caiu, bateu? Não, eu não estou. Gênesis está fazendo isso, ele está mostrando a história, o relato, mas não está dando nome aos fatos, entendeu? Então nós vamos encontrar aqui que ele fala que houve o processo de criação das espécies e essas ervas, essas árvores davam semente para continuar a produção. Quando você olha aqui no processo material, você vai ver e vai saber que é sobre abundância e crescimento. Abundância e crescimento. E no processo espiritual aqui é abundância e crescimento, mas é abundância e crescimento na área espiritual. Quer dizer, abundância e crescimento para estar mais perto da presença de Deus. Quando a Bíblia aqui fala sobre terra, ela está falando do processo terreno. Quando ela fala sobre os céus e menciona a palavra Deus, ela está falando sobre o processo espiritual. Você vai ver que o texto termina dizendo assim: e Deus viu que era bom. O que quer dizer? Houve uma sintonia entre os céus e a terra, entre o céu e a terra, entre o espiritual. Aqui nós vamos ver que não tem uma cortina. A cortina não está rasgada, ela está fechada. Quer dizer, aqui trabalha nesse capítulo e no capítulo 2, só no 3 em diante que você vai ver, trabalha o espiritual e o material juntos. Eles estão ligados, entendeu? Eles estão ligados. Você vai ver aqui, e produz a terra ervas verdes e produza árvores que dê fruto segundo a sua espécie. Aqui está falando sobre crescimento, aqui está falando sobre espera, aqui está falando sobre produzir, aqui está falando de não estar estagnado, parado nos cantos. Aqui está dizendo que você tem que ter crescimento, produzir e ser abundante, tanto na vida material como na vida espiritual. O reflexo que você tem na tua vida material, ele tem que refletir na tua vida espiritual. Se você trabalha que nem um condenado no material, você tem que trabalhar para Deus que nem um condenado no espiritual. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu trabalho direto, eu tenho que ter tempo para
glorificar a Deus, eu tenho que ter tempo para glorificar, tenho que ter tempo para orar, tenho que ter tempo para ler a Bíblia, tenho que ter tempo para cantar hinos, eu tenho que ter tempo para visitar um irmão que está parado, eu tenho que ter tempo de ir para a congregação, eu tenho que ter tempo de ter uma comunhão direta com Deus. Então esse mesmo tempo que eu gasto no material, no dia a dia, correndo para lá e para cá para trazer o sustento diário para minha casa, para minha família, eu tenho que gastar com Deus. Se eu gasto 4 horas trabalhando, eu tenho que tentar gastar 4 horas com Deus, porque tem que estar os dois ligados. Você vai ver que na decorrência dos versículos, quando eles se desligam, o mal entra. Se você só trabalhar no material e não trabalhar no espiritual, a porta do mal está aí para te atormentar, entendeu? Muitas pessoas se desviam da igreja, muitas pessoas param de ir para a igreja, por quê? Porque começaram a trabalhar, começaram a adquirir bens, mas esqueceram do espiritual. Nunca esqueça do espiritual. Ele sempre tem o melhor para a tua vida, tá bom? Deus abençoe e até o próximo versículo de Gênesis. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês.